Fala pessoal, meu nome é Edson Matheus, Eric Anderson, Raimundo Neto e Francisco Renato. Vamos tratar sobre violência doméstica contra a criança, tema este situado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Somos da turma 320. Vou começar minha apresentação, primeiramente, pegando sobre os pontos de justificativa. Sabemos nós que no Brasil, diariamente, temos cerca de 18 mil casos de violência contra a criança e o adolescente registrados. Ambiente esse em que nós temos que entender que as crianças e os adolescentes, eles têm como esse momento o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, conceitos morais, e eles acabam se perdendo nisso por conta da sua formação, por conta dessas violências que são aplicadas contra eles. Repito, cerca de 18 mil casos diários. Como nós temos esse acesso? Através da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, cujo número é 100. O DISC é 100. A partir dessas denúncias, através dessa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, é que nós temos como um parâmetro, sabemos como estão os índices. Sabemos que no primeiro semestre do ano de 2021, cerca de 50.098 casos de violência denunciados, em que 81% desses casos foi realizado dentro do ambiente familiar, dentro da casa. E dentro da casa, onde a criança ela é instruída, onde as suas bases morais são criadas, tem uma hierarquia com relação a esses casos, os índices, quem pratica. Em primeiro lugar, nós temos a mãe. Por incrível que pareça, a mãe é a que mais pratica violência contra a criança. Em segundo lugar, temos o pai. Em terceiro lugar, padrastos e madrastas. Pois é, senhores. Essa é a escala. Mãe, pai e padrastos e madrastas é que praticam esses atos de violência contra a criança e o adolescente. Repito, 81%. É importante salientar também que temos mecanismos de proteção. Mecanismos estes que são recepcionados na nossa Constituição, ou seja, Carta Magna, em que os direitos humanos, em que são aplicados na nossa Constituição como direitos fundamentais, porque tem como tutela, princípio e objetivo a proteção à dignidade da pessoa humana. Pois é, proteção à dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 5º, em que ele diz que será assegurada a saúde, será assegurada a segurança, a dignidade da pessoa humana. Também temos no artigo 227, que vai ter um princípio norteador também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o quê? O princípio da prioridade absoluta, em que o Estado, a família, é responsável por assegurar essa criança, esse adolescente, que ele se desenvolva, que ele se sinta seguro. Então, esse é um dos pontos que nós pegamos, a justificativa do nosso projeto e o embasamento. Bom, eu vou falar agora sobre o referencial teórico do nosso projeto. O que seria esse referencial teórico? Seria o que diz os doutrinadores e os dispositivos legais sobre o nosso tema, que é o quê? A violência doméstica contra criança e adolescente. A gente escolheu 2 doutrinadores em específicos sobre o conceito do que seria essa violência doméstica. O primeiro doutrinador é Azevedo e Guerra, no seu livro de 89, na página 11, onde ele diz que violência doméstica é todo ato ou omissão por pais, parentes ou responsáveis contra crianças ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, mental ou psicológico. Já Baloni, no seu livro de 2000, ele diz que a violência doméstica é um problema universal, ou seja, que atinge milhares de pessoas, independentemente de sua classe social, de seu nível econômico, religioso, cultural, independente até da forma de governo. O próximo ponto é a violência como fator hereditário, segundo Miller. Miller, ele falava que os jornais sempre diziam que estava provado estatisticamente que a maioria das pessoas que praticava a violência física contra seus filhos foram elas mesmas vítimas dessa violência na sua infância. Acontece que Miller, ele acredita que não são a maioria, são todas as pessoas que praticam essa violência contra criança e adolescente
elas também sofreram em sua infância essa mesma violência. Segundo Mille também, no seu livro Com Guerra, em 2001, na página 47, ele cita o exemplo de Hitler, onde ele diz que Hitler também foi violentamente vítima de violência doméstica na sua infância por conta de seu pai. Isso causou um resultado onde todo mundo conheceu a história do seu regime autoritário. Nesse sentido, nota-se que a violência doméstica pode ser um problema hereditário, que vem se disseminando na sociedade brasileira, tanto por ser considerado pela vítima uma prática abusiva, quanto por ter fixado na mesma esse sentimento. Os mecanismos de proteção jurídica que a gente escolheu. A primeira lei que a gente escolheu foi o ECA, que é a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ela adotou a doutrina da proteção integral, que se baseia no reconhecimento de direitos especiais e específicos de todas as crianças e adolescentes. Essa doutrina, ela rompeu com a doutrina utilizada pelo Código de Menores, pois era a doutrina da situação irregular. A gente escolheu 2 artigos em específicos, que é o artigo 5º e o artigo 18. No artigo 5º, ele prevê que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação e violência. Já no artigo 18 do ECA, ele visa proibir qualquer ato desumano contra a criança e adolescente. Tanto que esse artigo 18 foi o primeiro texto legal a criminalizar a prática de tortura. A próxima lei que a gente escolheu foi a Lei 14.344 de 2022, a Lei de Henri Borel, onde essa lei foi sancionada no dia 24 de maio de 2022, onde torna todo o crime de homicídio contra menor de 14 anos como crime hediondo. O texto altera o Código Penal, onde ele passa a considerar homicídio contra menor de 14 anos um tipo qualificado com pena de reclusão de 12 a 30 anos. E o aumento será de 2/3 se o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão ou cônjuge. Já a prescrição dos crimes de violência contra a criança e adolescente começará a contar a partir dos 18 anos de idade. Bom, eu fiquei com a descrição da proposta. O projeto tem por objetivo solucionar a problemática advinda da violência doméstica contra a criança e adolescente. A gente selecionou 6 dispositivos, 6 mecanismos de atuação. O primeiro, o Programa de Polícia Comunitária, de redução da disponibilidade de bebidas alcoólicas, de atividades extracurriculares, tais como esporte, recreação e artes. A segunda, o fortalecimento da atuação preventiva do Conselho Tutelar por meio de reuniões comunitárias e visitas periódicas de escolas e creches. O terceiro meio é a criação de núcleos psicossociais em equipamentos públicos, tendo como público-alvo os menores de 18 anos. A quarta é a ampliação do serviço prestado pelas universidades para com atendimento psicológico à população. O quinto é a distribuição de informação por meio de veículos, comunicação por parte do governo, estimulando a prevenção contra a violência doméstica. E o sexto e último é promover palestras com próprios alunos e professores que serão multiplicadores para os pais e suas comunidades. O quarto ponto do nosso projeto é quais os resultados esperados da ação proposta. Dentre esses resultados esperados com o projeto, podemos destacar, primeiro deles, erradicar, reduzir e minimizar o sofrimento das vítimas de violência e maltratos com atenção a danos físicos e psicossociais. O segundo ponto, realizar o atendimento periódicos a ponto de podermos formar grupos que serão atendidos de forma multidisciplinar, de modo que tenham reuniões entre profissionais e familiares. Esse ponto é bem importante porque a maioria dos casos de violência doméstica é no lar e a incidência maior é entre a mãe e o pai. O terceiro ponto é o aperfeiçoamento e o aprimoramento das políticas públicas no âmbito nacional e interdisciplinar para sua efetiva aplicação, que não adianta
também esse mecanismo está só na teoria. Tem que estar na prática para ter essa efetiva aplicação. O quarto ponto, a melhoria do policiamento preventivo com relação à aplicabilidade dos instrumentos normativos de proteção à criança e adolescente. Temos o Conselho Tutelar, temos o Juizado de Menores, que pode ser aprimorado para fazer esse policiamento para a prevenção da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Pessoal, esse é o nosso projeto. Eu agradeço a todos que assistiu e um muito obrigado.